O programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Brilha a vossa luz, brilha a vossa... No ar, mais um campeão de audiência. Programa Luz no Caminho. Uma realização ADEV, Associação dos Divulgadores do Espiritismo de Vassouras, divulgando o Espiritismo conforme codificada por Allan Kardec. Produção e direção, Rodolfo Alves. Desde o início, né, da história humana, quando o homem começa com as suas primeiras indagações, algumas pinceladas esquemáticas mesmo, sobre a ideia de que o homem retorna no outro corpo, de que o ser humano, o espírito retorna. E aí nós vamos longe, o Código de Manu, que nós sabemos que é o código mais antigo de leis de que se tem notícia. Esse código foi organizado há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Organizado. Se sabemos que foi organizado, muito antes já estava oralmente, né? E foi também esse Código de Manu que inspirou o Corpus Juris Civilis de Justiniano, que daí sai todo o corpo jurídico, né, do Ocidente. E ele diz o seguinte em um dos seus trechos, abre aspas, os espíritos imperfeitos voltam a ocupar um novo corpo, trazendo consigo a influência resultante de suas primeiras obras. Fecha aspas. Está muito claro, não é? Mas vamos caminhar rápido, que tem muita notícia por aí. Mas aí na Índia é que a coisa ficou mais evidenciada, né? A ideia de mortalidade, vidas sucessivas, né? A pluralidade dessas existências, né? Os Vedas, aqueles cânticos sagrados que vêm de tempos muito longínquos, que inicialmente eram transmitidos oralmente e foram compilados por um sábio Brahmani, Vyasa. E Vyasa significa em sânscrito exatamente compilador. Não deve ser o nome, talvez nem seja uma só pessoa. Há 14 séculos atrás foi compilado, né, por esse Brahmani. As tradições vinham de mais ou menos 5.000 anos. No Bhagavad Gita, nós lemos, abre aspas, assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Aí nós vamos também na velha Índia, Buda, 600 a.C., e ele pregava o seguinte: o conhecimento e o amor são os dois fatores essenciais do universo. Enquanto não adquire o amor, o ser está condenado a prosseguir na série de reencarnações terrestres. E ele diz mais: uma vida curta, uma vida longa, um estado mórbido, uma boa saúde, o poder, a fraqueza, a fortuna, a pobreza, a ciência, a ignorância. Tudo isso depende de atos cometidos em anteriores existências. Agora nós vamos lá para o Egito Antigo, né? E lá no Egito Antigo há um documento muito importante, que é o Livro dos Mortos, que foi descoberto nas sepulturas de Tebas por aquela comissão francesa de Napoleão, né, que trouxe muitas informações lá do Egito para o mundo ocidental, que explorou no século XIX. Este livro foi publicado em 1805 pela primeira vez, o Livro dos Mortos. E dizia assim o hierofante, o sacerdote, né, dizia para o iniciado, ele dizia assim: ó alma cega, arma-te com o facho dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás teu duplo luminoso, tua alma celeste. Segue esse gênio divino e que ele seja teu guia, porque tem a chave das tuas existências passadas. Nós temos também de lá do Egito, no Pimander, a obra do Hermes Trismegisto. O destino do espírito humano tem duas faces: cativeiro na matéria, ascensão na luz. Está muito claro também, né? Vamos agora para a nossa querida, né, de onde sai toda a cultura ocidental, Grécia e Roma.
Também era a crença de Pitágoras, de Sócrates, de Apolônio, de Empédocles, Catão, Cícero, Platão, e por aí vai uma lista enorme de filósofos. Está clara esta ideia em algumas obras, entre muitas outras que, se aprofundarmos a pesquisa, vamos encontrar. Por exemplo, nos livros de Platão, República, Fedra, Timeu, Fédon. Em Fedra nós temos assim, exatamente: é certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos tornam a nascer. Isso está lá numa obra clássica. Aí no Fédon, né, no diálogo, ele diz assim: a alma é mais velha do que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades para retornarem à vida atual. E na obra mais conhecida, República, Platão diz assim: almas divinas, entrai em corpos mortais, e de começar uma nova carreira. Eis aqui todos os destinos da vida. Escolhei livremente. A escolha é irrevogável. Se for má, não acuseis por isso a Deus. E só para lembrar, né, Platão tinha uma máxima que é aprender é recordar. Vamos recordar como? Aprender é recordar. Em Cícero, no Sonho de Cipião, no capítulo 2 também vamos encontrar isso. Nas Metamorfoses de Ovídio, na Eneida e Virgílio, no livro 6, quando Ené encontra seu pai nos Campos Elíseos, e este lhe transmite a lei dos renascimentos. E ele diz assim: todas essas almas, depois de haverem por milhares de anos girado em torno dessa existência, lá no Eliseu ou no Tártaro, são chamadas por Deus em grandes enxames para o rio Létes, a fim de que, privadas da lembrança, revejam os lugares superiores e convexos e comecem a querer voltar ao corpo. Passavam pelo rio Létes porque eles diziam que passando por ali havia o esquecimento do passado, e aí retornavam em novo corpo. Entre os hebreus há um ensinamento muito sábio na Cabalá, era o ensino secreto dos israelitas, e alguns pontos muito importantes, entre eles, para encerrar, nós vamos ler agora o que está na Cabalá, um pedaço. Todas as almas são submetidas às provas das transmigrações. As almas devem, finalmente, mergulhar na substância de onde saíram. Porém, antes devem ter desenvolvido todas as perfeições cujos germes estão plantados nelas. Mas, se estas condições não são realizadas em uma existência, renascerão até que tenham atingido sua absorção em Deus, até chegar à plenitude, né? Então, nós queríamos passar essas informações históricas que muitos ouvintes devem até conhecer sobejamente. E agora queremos passar para o José Ronaldo, para ele fazer assim as suas primeiras apreciações. Bom dia, prezados ouvintes. A ideia de reencarnação na Bíblia, ela não pode estar desvinculada do contexto em que a Bíblia foi escrita, em que os escritos judaicos foram vertidos para o Pentateuco e posteriormente para a elaboração da Bíblia hebraica. Esse contexto era um contexto helenístico, porque a região da Palestina ela havia sido controlada por Alexandre o Grande, cerca de 3 a 4 séculos antes da vinda de Cristo. E nesse processo, a cultura helenista ela se espalhou, inclusive pela Palestina. E os judeus, obviamente, estiveram submetidos a elas. Em alguns locais mais, outros locais menos. Os judeus da diáspora, principalmente, aqueles que viviam na Itália, na Grécia, no Egito, né, principalmente em Alexandria, na Síria, esses estavam sob uma grande influência do mundo helenístico e, consecutivamente, de suas ideias. Os judeus da Palestina um pouco menos, mas ainda assim também recebendo esse tipo de influência. Agora, e por isso que quando a Consuelo leu para a gente que a ideia da reencarnação estava presente entre muitos povos, e principalmente entre
os romanos mais cultos, mais esclarecidos, e os gregos, é lógico que isso trouxe algum tipo de influência na elaboração da Bíblia hebraica. Agora, vamos ver rapidamente qual era a noção no judaísmo, desde Moisés até 2 séculos antes de Cristo, com relação à vida após a morte. Na verdade, quando nós lemos o Pentateuco e alguma coisa dos profetas, a promessa de Yahvé ao seu povo, a promessa de Deus ao povo judeu, não era propriamente uma recompensa na vida após a morte. Era muito mais que o cumprimento das leis enviadas por Moisés, trazidas por Moisés, especialmente as leis trazidas por Moisés, mas posteriormente o conjunto de leis e ideias trazidas pelos profetas, o cumprimento dessas leis, você ser capaz de seguir essas leis, de trazê-las para a sua existência cotidiana, lhe garantiria uma vida onde você teria muitos filhos, onde a sua prosperidade aconteceria, onde você teria uma vida longa, ou seja, a promessa era de uma vida aqui na terra mais próspera, seja na saúde, seja pela sua descendência, seja pelas posses que você poderia ter. Não se tinha muito uma ideia de vida após a morte até 2 ou 3 séculos antes de Cristo. Quando chega, essa era a ideia predominante. Por isso que os saduceus, que eram mais rigorosos em termos de seguir a lei do Pentateuco, eles não acreditavam numa vida após a morte. Quem já leu o Novo Testamento vai ver algumas passagens em que os judeus eles questionam até mesmo, os saduceus questionam até mesmo a ressurreição. Por quê? Porque eles estavam muito apegados ao Pentateuco, não consideravam os profetas, por exemplo, né, que os profetas são uma elaboração posterior, de alguns séculos antes de Cristo. E os próprios saduceus não acreditavam na vida após a morte. Agora, já os fariseus, por exemplo, tinham essa crença da vida após a morte bem mais desenvolvida. Esse processo mudou entre 2 a 3 séculos antes de Cristo. E por que ele mudou? Porque os judeus passaram por um período de muitas dificuldades. Eles foram conquistados pelos babilônios, foram conquistados pelos assírios, depois receberam a conquista dos generais de Alexandre, que depois se perpetuaram tanto no Egito com as suas dinastias quanto na Síria, chegando ao ponto de, sob o reinado de Antíoco, o monarca Seleucida na Síria, descendente dos generais de Alexandre, tentar acabar com o judaísmo. O Antíoco ele chegou ao ponto de obrigar muitos judeus a renegarem o Deus único e a prestarem culto aos deuses da Síria, né? Nesse processo começou uma reflexão entre os mestres do judaísmo. Mas se nós estamos seguindo a lei e estamos fazendo tudo certo, por que estamos sofrendo tanto aqui na terra? Se não existe uma vida após a morte, aonde então eu vou encontrar consolação? Aonde eu vou encontrar a promessa de Deus de que se eu seguisse a lei, eu seria recompensado? Então isso começa a produzir a necessidade de uma vida após a morte. Se você não fosse recompensado aqui, seria recompensado em outro lugar. Então a ideia, essa ideia de vida após a morte começa com uma reflexão sobre os problemas do povo judeu, pelas todas as dificuldades, né, todo o sacrifício que esse povo passou, nos 2 a 3 séculos antes de Cristo, e aí se inicia esse processo. E aí surge a ideia de ressurreição, que seria a ideia de que no futuro os corpos ressurgiriam das sepulturas e as almas ali seriam novamente restituídas à vida. Surgiram as ideias apocalípticas, né? O apocalipsismo ele ficou muito entranhado dentro da cultura judaica na época de Jesus, mas já tinha começado cerca de 2 séculos antes e se prolongou por algum tempo depois. A ideia de que num futuro o mundo acabaria e viria algum juiz ou algum enviado de Deus, algum juiz celeste, divino, para restituir. E poderia ser na forma de um Messias, poderia ser na forma de um sacerdote, como era o caso dos essênios, né? Com os manuscritos do Mar Morto, acreditava que um sacerdote viria para restaurar Israel.
Então a ideia de Apocalipse também estava muito presente, e a ideia de reencarnação. E como é que nós poderíamos ver a ideia de reencarnação na Bíblia? Inicialmente, no Antigo Testamento e nesse período dos contemporâneos de Jesus. Nós temos Jeremias, capítulo 1, versículo 5, na Bíblia hebraica também, que ele diz o seguinte: antes mesmo, Jeremias reproduzindo o que seriam as palavras de Deus. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Ou seja, o que Jeremias está falando aqui é em pré-existência da alma, né? Se ele foi... Antes mesmo dele surgir no ventre materno, na forma embrionária, ele já era conhecido por Deus, então havia uma pré-existência. Isso é muito interessante. Na Sabedoria de Salomão, o livro da Sabedoria, também no capítulo 8, versículos 19 e 20, é colocada as seguintes palavras: eu era jovem, de boas qualidades, coubera-me por sorte uma boa alma, ou antes, sendo bom, tinha vindo num corpo sem mancha. Uma referência também clara à reencarnação. No Testamento de Neftali, que não é um livro canônico, mas uma obra pseudepigráfica do Antigo Testamento, vários livros não entraram. É interessante citar aqui que você tem muitos livros que são estudados, mas não fazem parte nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, você tem a Didaquê e o Pastor de Hermas, que são livros que eram estudados na Igreja Antiga, hoje ainda são objetos de estudo, mas não fazem parte do cânone, nem por isso deixam de ser importantes, né? No Testamento de Neftali, ele diz o seguinte: Deus cria o corpo de acordo com o espírito, e instila o espírito correspondente ao poder do corpo. Ou seja, o espírito entra num corpo apropriado a ele. Mas apropriado por quê? Se os espíritos fossem criados todos no mesmo tempo, né, na hora do nascimento, não teria por que você criar um corpo específico para ele. Mas, na verdade, você cria um corpo específico à condição daquele espírito, resultante do aprendizado. Flávio Josefo, importante historiador judeu em Antiguidades Judaicas, capítulo 18 e 1:3, diz o seguinte: que os fariseus acreditavam que as almas dos homens bons eram removidas para outros corpos, e elas terão o poder de reviver e viver novamente. E aqui a Consuelo tinha falado da Kabbalah, né, que era o misticismo judaico. Ele tem muito a ver com Alexandria, quer dizer, a origem do misticismo judaico está muito relacionada com Alexandria. Alexandria foi um centro cultural fantástico da antiguidade, para lá onde converteram várias ideias. Havia uma tolerância, normalmente havia uma tolerância muito grande a esse sincretismo de ideias. E o Fílon de Alexandria, que foi um judeu muito famoso, deixou escritos importantíssimos, hoje ele é objeto de estudos importantes. Ele, assim como Flávio Josefo, deixou relatos sobre a antiguidade, especialmente a questão religiosa, que hoje é a referência que nós temos. E ele diz o seguinte: o Fílon, que viveu entre 20 a.C. até 50 depois de Cristo, ele foi contemporâneo de Jesus: as almas que se deixam influenciar pelo desejo de uma vida mortal retornam a ela. Então, ou seja, esse pano de fundo que a Consuelo falou para a gente inicialmente aqui, dos gregos e romanos e na Índia, ou seja, e também na parte na Síria, no Egito, elas criaram uma condição para que nesses 2 séculos, antes e depois de Jesus, a ideia de reencarnação estivesse presente. Lógico que não era a única ideia dentro do judaísmo. Como nós falamos aqui, você tinha judeus que não acreditavam em nada depois da morte, é o caso dos saduceus. Você tinha aqueles, como os essênios de Qumran, que acreditavam principalmente num futuro apocalíptico, ou seja, Deus encaminharia um profeta, ou encaminharia um sacerdote, ou encaminharia um Messias, que haveria de trazer uma mudança drástica, talvez até uma destruição e uma nova reconstrução do mundo. E você tinha aqueles que acreditavam em reencarnação, como Fílon. Então, principalmente aqueles que estavam sob uma influência maior do judaísmo, do helenismo. Observa que, quando a gente fala em influência helênica, principalmente em Alexandria, temos que falar em neoplatonismo. E o neoplatonismo, Platão basicamente traz a ideia de reencarnação. Então, aonde você tinha filósofos neoplatônicos, estava presente a ideia de reencarnação. Então, é só para a gente tratar esse pano de fundo, antes de nós começarmos aqui com a leitura rápida de algumas passagens do Novo Testamento que mostram que esse processo aconteceu, incluindo a reencarnação. Observem que, quando nós falarmos aqui em Novo Testamento, especialmente os textos de Mateus, de João, o que acontece? Esses livros não foram escritos na época de Jesus em si,
né? Eles foram escritos um pouco depois. Marcos, que foi o evangelho mais antigo, escrito no ano 60, 70. Mateus, escrito no ano 90. Lucas, escrito no ano 90 aproximadamente. E João, escrito no ano 100. Então, passaram-se um bom tempo e todos eles escritos em grego. E não foram escritos na Palestina. Todos esses evangelhos foram escritos ou na Síria ou na Ásia Menor, né? Ou alguns até dizem que Lucas poderia ter sido escrito em Roma. Então, você tem várias regiões sob influência grega, né, que esses evangelhos foram escritos. Alguns até falam que algum desses livros pode ter sido escrito em Alexandria, mas não na Palestina. Então, você tinha um pano de fundo grego, de cultura helenística, para a elaboração dos evangelhos. Então, vamos pedir a Consuelo agora que faça a leitura para a gente de uma primeira passagem em Mateus. No capítulo 17 de Mateus, dos versos 9 ao 13. É uma pergunta a respeito de Elias. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então, os discípulos entenderam que se referia a João Batista. É interessante, né? Em que se baseava, então, Ronaldo, essa crença em um retorno do profeta Elias? Eles tinham base para isso? Nas Escrituras havia uma profecia de um profeta chamado Malaquias, que viveu aí cerca de 450 anos antes de Cristo, que ele dizia o seguinte, hoje na Bíblia, se você for no capítulo 3, versículo 1, você vê lá, isso Yahvé dizendo a Malaquias: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. E logo depois, no versículo 23, ele diz o seguinte: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé. Essa passagem de Malaquias era basicamente uma passagem apocalíptica. Ele está dizendo num período de renovação, ela é um pouco de ameaça, um pouco de promessa ao povo judeu, mas o Yahvé diz a Malaquias que ele vai enviar um mensageiro antes de que aquelas coisas todas acontecessem, toda aquela transformação. E daí, por isso que depois da transfiguração, no capítulo 17, Mateus coloca essa passagem onde os discípulos perguntam a Jesus por que Elias haveria de vir. Agora, essa passagem ela é fundamental porque quando os discípulos perguntam a Jesus, até aí nenhum problema, né? É uma curiosidade, porque eles tinham visto Elias e Moisés transfigurados juntos com Jesus no monte. Quando Jesus desce, eles fazem essa pergunta. E Jesus coloca uma resposta que traz à tona a questão da reencarnação. Porque ele diz o seguinte, que Elias, na verdade, não só há de vir, Elias já veio, né? Elias já veio, e vocês não o reconheceram, mas o trataram, ou seja, porque João Batista já havia sido decapitado, né? Por Herodes Antipas, o trataram como haverão de tratar o Filho do Homem. E Mateus conclui assim: então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Ora, se Elias já tinha vindo e os discípulos entenderam que aqueles que haviam tratado daquela forma era João Batista, como que Elias, que tinha vivido centenas de anos antes, poderia ser João Batista? Está implícita aqui uma ideia, duas hipóteses. Ou nós teríamos uma reencarnação, ou teríamos uma ressurreição. São as duas únicas hipóteses para que Elias, que foi um dos profetas mais importantes do judaísmo, viveu há centenas de anos antes de Cristo, tivesse sido João Batista, como os discípulos aqui entendem o que Jesus se referiu, só tinha duas hipóteses. Ou seria uma ressurreição, ou seria uma reencarnação. Há uma outra leitura aqui que a gente gostaria de colocar em questionamento. Perguntar a você o seguinte, então quer dizer que João Batista ele poderia ser, então, a ressurreição de Elias ou a reencarnação? Como é que fica isso? Bom, vamos ver, então, como é que nós podemos esclarecer essa pergunta.
Porque a pergunta fica em aberto, né? Se Jesus fala que Elias já veio e os discípulos entenderam que foi João Batista, que Elias estava como João Batista, então estaria aberta a questão de ressurreição e reencarnação. Agora vamos ver Lucas. Lucas, na Natividade, ele narra o nascimento de João Batista. E fala, inclusive, que os pais de João Batista eram Isabel e Zacarias, né? Zacarias era um sacerdote do templo. Então, a Natividade de Lucas, ela vai paralelo o nascimento de Jesus com o nascimento e desenvolvimento de João Batista. Lucas vai traçando esse paralelo. Então, em Lucas, nós já teríamos a resposta de que, na verdade, João Batista não foi uma ressurreição, foi um nascimento normal. Porém, para a maioria dos estudiosos, Mateus não conheceu Lucas. Lucas é um evangelho posterior, é cerca do ano 90, enquanto Mateus seria aproximadamente aí por volta do ano 80. Então nós poderíamos assim dizer, mas Mateus não conheceu Lucas, então essa resposta não serve. Muito bem. Então nós temos aqui uma outra leitura que a Consuelo vai fazer para a gente, que pode talvez responder a nossa pergunta. Nós vamos agora para Mateus, capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior que João o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Observe o seguinte, que essa pequena passagem aqui de Mateus, ela está no capítulo 11, versículo 11, anterior ao capítulo 17 de Mateus. Olha só o que Jesus coloca. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior que João o Batista. Ora, se João Batista era nascido de mulher, ele não foi ressuscitado. Ele teve o seu nascimento. Então aqui nós temos, na verdade, a nossa resposta. No ponto de vista de Mateus, fica claro que, na verdade, João Batista teve um nascimento normal, como de uma criança, né? E, portanto, aquela referência no capítulo 17, versículo 9 a 13, quando Jesus fala que Elias haveria de vir e que os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista, é realmente uma questão de reencarnação. Agora, vocês podem perguntar assim, mas Mateus é um evangelho bastante judaico, né? Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma comparação, João seria um evangelho bem mais helenista, enquanto que Mateus é um evangelho muito mais judaico. Faria parte de Mateus a concepção de reencarnação? É uma questão difícil de ser respondida. Mas não podemos nos esquecer, não vamos comentar isso rapidamente mais à frente, que os evangelistas agregaram uma série de tradições que vinham muito antigas, sejam conjuntos de parábolas, sejam narrativas de milagres, sejam narrativas de ditos, discursos e ditos agregados na forma de uma redação, já numa forma escrita, e algumas delas não eram nem uma concepção teológica do evangelista, ele simplesmente lá colocou. No caso de Mateus e Lucas especificamente, eles usaram 80% do seu material, 70% do seu material é oriundo do Evangelho de Marcos e é oriundo da Fonte Q, que é um documento muito antigo, que se acredita tenha sido um dos primeiros documentos produzidos com uma relação de ditos de Jesus. Então, se Mateus acreditava em reencarnação, é difícil às vezes nós podermos dizer, mas ele herdou, com certeza, uma tradição em que esse registro de reencarnação estava bem colocado na figura de Elias e João Batista, nessa relação entre Elias e João Batista. Nós vamos agora para uma outra passagem aqui também. Agora nós vamos para Mateus, ainda no capítulo 11, mas vamos dos seguintes versículos 12 e 15. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E, se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Essa passagem aqui também, Mateus e Lucas compartilham uma informação que é vinda dessa fonte Q, esse documento que foi descoberto
inserido nesses dois evangelhos, de Lucas e Mateus, aí, já começou a ser objeto de estudo no século XIX, e essa passagem também é muito significativa. A passagem que o reino de Deus sofre violência e os violentos se apoderam dele é meio enigmática. Hoje os próprios estudiosos não têm uma conclusão muito clara. Alguns, por exemplo, chegaram a afirmar que poderiam ser os zelotas, né? Aquele grupo político-religioso que acabou culminando com a revolta judaica do ano 70, né? E a destruição de Jerusalém pelos romanos, e que os zelotas, por serem também um grupo religioso, tentariam se apoderar do reino de Deus da forma violenta, mas isso é uma questão em aberto. O importante dessa perícope aqui é quando ele diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora. Observem que esse capítulo 11, versículo 12 e 15 de Mateus, ele está colocado antes da morte de João Batista, por Herodes Antipas. Vocês poderiam dizer assim, mas isso não quer dizer muita coisa, porque os evangelistas herdaram uma tradição na forma de blocos, vamos dizer assim, como se fossem blocos de montar. Eles foram montando sua redação, deram, obviamente, seu acabamento a esse material, e já foi comprovado que não se pode, pelo Evangelho de Marcos, já foi comprovado, alguns estudiosos exegetas já comprovaram que você não pode seguir a sequência que está estabelecida no Novo Testamento, em qualquer um dos evangelhos, como uma sequência cronológica. A única coisa que você pode afirmar com certeza é que a paixão de Cristo, ela realmente constitui o final do evangelho. Mas o material que está no meio, você não pode afirmar qual parte cronologicamente veio antes ou veio depois. Mas isso não importa, porque Mateus organiza o seu evangelho colocando essa passagem antes da morte de João Batista. E ele diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora. Mas que seria esse desde os dias de João Batista até agora, se o João Batista estava vivo e era contemporâneo de Jesus? Quando você relaciona isso com a informação de que João Batista era a reencarnação de Elias, fica a coisa muito mais clara. Porque aí nós vamos agora mudar a frase. Desde os tempos de Elias, ou seja, centenas de anos atrás, depois de todos aqueles momentos importantes do judaísmo, né, que você vai tendo uma convulsão de ideias e de eventos importantíssimos na história judaica, o reino de Deus sofre violência. Então, essa passagem também traz uma referência velada, implícita, ao conceito de reencarnação. Nós vamos fazer uma leitura agora de Mateus 18, nos versos 8 e 9. E é muito interessante essa leitura. Se tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres atirado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida, do que tendo 2 olhos, seres atirado na geena de fogo. E aí nós temos uma pergunta bem séria aqui. Apesar dessa passagem ser usada como uma referência implícita à reencarnação, principalmente em termos de lei de causa e efeito, a Bíblia de Jerusalém explica que entrar na vida significa entrar na vida eterna. Isso afasta a ideia da interpretação reencarnacionista. E aí nós ficamos com uma pergunta, Ronaldo, bem assim, interessante para nós. Qual a interpretação correta? Como analisaríamos e pensaríamos essa passagem? Bom, antes de mais nada, nós gostaríamos de destacar aqui que essa passagem ela não é muito utilizada pelos espíritas como uma referência à reencarnação, mas ela traz uma referência implícita aqui à reencarnação. Carlos Pastorino, que é muito conhecido por aquele pequeno livro Minutos de Sabedoria, né? Mas que escreveu um livro chamado Sabedoria do Evangelho, que é uma obra de análise muito importante dos evangelhos. Ele diz que essa passagem talvez seja mais, de todas as passagens que nós vamos citar aqui, seja mais importante como comprovação de que a reencarnação foi citada nos evangelhos. Muito bem, nós comentamos aqui que Lucas e Mateus se utilizaram de Marcos e da fonte Q
e também de um material especial de cada um. A gente chama de material especial de Lucas, material especial de Mateus. Por quê? Porque são relatos, narrativas, ou o que for, que só se encontram, ou ditos atribuídos a Jesus, que só se encontram ou em Lucas ou em Mateus. Mas o grosso desses dois evangelhos é constituído de informações que estão em Marcos, que era o evangelho mais antigo, ou na fonte Q. Essa passagem de que se tua mão ou teu pé for motivo de escândalo, ou seja, motivo de queda, que ele deva ser arrancado e é melhor você entrar na vida sem ele, sem o teu olho, ou entrar na vida sem sem a tua mão, ou sem o teu pé, porque isso é melhor que você entre coxo, entre manco, ou entre cego para a vida, do que com os dois olhos, do que estando perfeito e ser atirado no fogo da geena. Essa passagem ela está em Marcos também. Nós lemos aqui, a Consuelo leu para a gente Mateus, capítulo 18, versículo 8 e 9, mas ela é oriunda de Marcos, capítulo 9, versículo 42 e 47. Observem que Marcos usa uma colocação muito próxima do que está em Mateus. Só que Marcos diz o seguinte, em Marcos a palavra vida, entrar na vida, significa reino de Deus, em Marcos. Para ele entrar na vida era reino de Deus. Essa interpretação, reino de Deus, ou então vida como vida eterna, é uma interpretação que a gente encontra na Bíblia de Jerusalém. Você quando vai ler Mateus, na Bíblia de Jerusalém, essa passagem, vida está com uma letra, o V está com uma letra maiúscula. E tem lá o asteriscozinho para você procurar a nota de rodapé. E na nota diz assim, vida igual a vida eterna. Né? Muito bem. Acontece o seguinte, e essa é uma passagem muito interessante. Marcos usa o termo vida eterna, e é daí que a Bíblia de Jerusalém se utiliza para em Mateus fazer essa interpretação. Só que acontece uma coisa curiosa. Mateus lê Marcos, reproduz o trecho, mas ele tira a questão de vida eterna. E Mateus não usa reino dos céus, que seria muito mais comum. Se Mateus estivesse falando reino de Deus, ou melhor, se Marcos estivesse se referindo a reino de Deus, Mateus utilizaria o termo reino dos céus, que era um termo comum no Evangelho de Mateus, reino dos céus. E, no entanto, ele elimina isso. Ele reproduz a passagem, ele entende que se o olho é motivo de escândalo, ele deve ser arrancado, se o pé ou a mão é motivo de escândalo, deve ser arrancado, mas ele mantém a palavra vida, entrar na vida de Marcos, mas ele tira o significado de reino de Deus ou reino dos céus. É curiosa essa parte. Lucas, quando se utiliza de Marcos para também fazer o seu texto, ele simplesmente não compreende como pode alguém arrancar o olho ou arrancar o seu pé para entrar na vida eterna. Ele simplesmente tira isso. Ele só diz o seguinte, que se alguém for motivo de escândalo para esses pequeninos, né, como Jesus colocava, era melhor amarrar uma mó no pescoço e se jogar num lago ou no mar e morrer afogado. É isso que Lucas coloca. E ele simplesmente interrompe a passagem seguinte. Por que ocorre essa interrupção? E por que Mateus não utiliza a palavra vida eterna ou não utiliza a palavra reino de Deus ou reino do céu? Só mantém a palavra vida. Essa é uma questão importante. E nós respondemos o seguinte, por que essa interpretação de vida eterna dada pela Bíblia de Jerusalém, ela tem que ser questionada? Primeiro, é uma interpretação de ordem teológica, uma vez que o texto de Mateus não coloca isso, ele simplesmente diz entrar na vida. Mateus não usa isso nunca. Quando ele quer dizer entrar numa vida eterna ou entrar no novo reino que estava por surgir, ele usaria o termo reino dos céus, e não simplesmente a palavra vida. Ainda mais que Marcos já havia colocado isso anteriormente. Então, o que nós concluímos? Que é possível que Lucas e Mateus tivessem evitado essa interpretação em virtude do próprio absurdo que ela representa. Qual é esse absurdo? O fato de que alguém que poderia entrar na vida eterna cego ou coxo e permanecer assim a eternidade. Mateus ele até parece aceitar a ideia de que alguém atravessasse provações físicas aqui na terra, como forma de alcançar a salvação. Mas ele rejeita que essa pessoa leve essa provação física para o reino de Deus. E Pastorino chega a dizer que seria uma questão absurda que alguém no paraíso, vamos dizer assim, ou no reino dos céus, ou no reino de Deus, fosse viver a eternidade coxo
manco ou cego ao lado das pessoas normais, né? Fisicamente normais, onde teoricamente nem sequer precisaria de corpo. Então a passagem em si ela só tem sentido se você analisar com cuidado e traçando esses paralelos, não só em Mateus, mas em Lucas e Marcos. Ela tem um sentido muito claro quando você fala de reencarnação. Por quê? Quando você vai reencarnar, se o teu olho foi motivo de queda para você, melhor você nascer cego. Se o teu cérebro foi motivo de queda para você, você usou mal a sua inteligência, é melhor que você nasça com uma deficiência ou com dificuldade de aprendizado, né? Se a tua beleza física foi motivo de queda para você, pela sensualidade, pelos abusos das paixões, é melhor que você nasça com algum tipo de feiura, vamos assim dizer, física, e que te afaste, que te diminua o atrativo, vamos assim dizer, a imperfeição física apenas aparente, essa imperfeição apenas aparente, porque ela é apenas física, lhe diminua as tentações e as possibilidades de queda. É muito lógico do ponto de vista reencarnatório. Se tirar daí, ela fica ilógica a questão. E os próprios evangelistas, Mateus e Lucas, mostraram o que Marcos não havia percebido. Nós temos agora em João, né, no quarto evangelista, em João, no capítulo 3, dos versículos 1 a 10, aquele famoso encontro com Nicodemos. E ele diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Aí nós perguntamos, né, depois dessa passagem tão linda, né, em João, como é que nós podemos interpretar essa passagem? Esse renascimento se refere a um renascimento espiritual. Como fica isso, Ronaldo? Bom, essa passagem ela tem sido muito interpretada fora do meio espírita, né, como sendo um renascimento espiritual. Você vai ver um teólogo, por exemplo, um exegeta, que normalmente é vinculado à igreja protestante ou à igreja católica. A interpretação usual é de um renascimento espiritual. E ela poderia dar inicialmente essa interpretação. Só que nós temos aí um problema. Nicodemos era um doutor da lei. No Evangelho de João, Nicodemos é um doutor da lei, um indivíduo que conhece as Escrituras, que conhece os textos bíblicos e um indivíduo versado, vamos dizer assim, em questões religiosas. E a pergunta que Nicodemos faz não é como pode ser esse renascimento espiritual. Ele diz o seguinte: renascer, mas eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Ora, essa pergunta de Nicodemos é que é exatamente a chave dessa questão. Não é nem a resposta de Jesus à pergunta de Nicodemos. A pergunta de Nicodemos, assim como nós vamos ver logo daqui a pouco na cura do cego de nascença, a pergunta que ele faz é onde está a chave para nós encontrarmos aqui a questão da reencarnação. Porque só existem duas hipóteses. Ou Nicodemos estava se referindo à reencarnação, que ele não compreendia de alguma forma, esse renascimento. Aí sim, para alguém que nunca ouviu falar em reencarnação, falar que ele teria que nascer de novo, e que não era um renascimento puramente espiritual ou pelo batismo, mas que fosse um renascimento físico,
ele poderia realmente se questionar, como é que vai ser esse renascimento físico? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Ele poderia, porque ele nunca teria ouvido falar de reencarnação. A segunda hipótese é que Nicodemos estivesse sendo ridicularizado por João. Observem que João é o evangelho ridicularizado no sentido de ser uma pessoa ignorante, e aí, dessa forma, ridicularizar toda a elite religiosa judaica. Poderia até ser, a princípio. Por quê? O evangelho de João é o evangelho mais antijudaico dos 4 evangelhos, né? João ele trata os judeus de uma forma muito distante, bem diferente dos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, que ainda estão inseridos numa época mais próxima daqueles elementos judaicos ainda, porque o cristianismo ele foi uma seita judaica, e depois que ele se transformou numa seita não judaica. E João já pega esse momento já em que o judaísmo já não fazia mais parte do cristianismo, só estava nas suas origens, registrados nos seus textos. E ele poderia estar ridicularizando, seria uma possibilidade, que ele quisesse ridicularizar, que ele quisesse diminuir a capacidade cognitiva, intelectual de todos os mestres do judaísmo. Só que há um problema. Ele não escolheria Nicodemos para fazer isso. Primeiro, que Nicodemos era o simpatizante de Jesus. E depois que o João, o evangelista, ele usa Nicodemos em 2 passagens, se referindo a ele com um grande respeito. Por exemplo, Nicodemos é que vai ajudar José de Arimateia no enterro de Jesus na sexta-feira. Por que ele escolhe Nicodemos, né? Depois, no capítulo 7, versículos 50 e 52, Nicodemos aparece defendendo Jesus, quando os judeus queriam condená-lo pelo aquilo que ele estava falando, e Nicodemos diz assim: não se deve condenar ninguém antes de ouvi-lo, né? Nós não podemos condená-lo antes de ouvi-lo. Ou seja, a figura de Nicodemos é tratada com muito respeito por João. Portanto, imaginar que João estivesse fazendo Nicodemos distorcer totalmente uma possibilidade de renascimento espiritual seria dizer que ele era uma pessoa ignorante. Não é isso. O que acontece é que renascimento espiritual, Nicodemos entenderia de maneira tranquila. Isso era um conceito óbvio para qualquer mestre, que um judeu, para qualquer indivíduo mais esclarecido, que você pudesse renascer espiritualmente a partir de uma nova proposta de existência. João Batista, de certa forma, com o seu batismo no Jordão, propunha, de certa forma, um renascimento, porque as pessoas que iam se colocar para ser batizadas já deveriam estar se colocando numa mudança de comportamento. Essa era a proposta de João Batista, que as pessoas já estivessem se convertendo e procurando viver uma vida reta, seguidoras da lei, e aí se batizassem para consumar aquele processo. Isso era como se fosse uma espécie de renascimento. Por isso que o batismo tem essa característica de um renascimento espiritual. Mas não é o que se trata esse texto. A dúvida de Nicodemos, ela nos reporta a questão que ele não compreendeu qual era a reencarnação, porque não fazia parte, talvez, de tudo aquilo que ele havia acreditado, ou que ele acreditava talvez em ressurreição. Para ele seria fácil falar em ressurreição, mas em reencarnação não. Nós temos mais uma leitura muito interessante, e também João, né, no 4º evangelista, está em João 9, versículos 1 a 7. É aquela cura do cego de nascença. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Muito bem. Essa passagem aqui de João, capítulo 9, versículo 1 a 7, ela também é curiosa, não pela resposta que Jesus dá. Porque quando eles dizem assim, foi ele que pecou ou foram seus pais? Jesus responde: nem ele nem os seus pais. Foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. O Evangelho de João, ele contém sinais. Esses sinais são o que, por exemplo, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, né? Ou seja, são processos miraculosos que João cita para mostrar a encarnação do Verbo divino na Terra, ou a encarnação do Logos na Terra. Esse conceito é importantíssimo, fundamental no Evangelho de João. E os sinais acompanhavam o caminhar dessa luz na Terra. E muitos interpretam até
que essa cura do cego de nascença era uma referência a tirar a cegueira de todas as pessoas. Jesus veio para tirar a cegueira espiritual de todas as pessoas que não enxergavam essa luz que estava encarnada na Terra. Mas essa questão é menos importante. O fundamental aqui no Evangelho de João é a pergunta, né? Mais uma vez, assim como na conversa com Nicodemos, a pergunta é o mais importante. Quando os discípulos perguntam se foi os pais ou se foi o próprio cego de nascença que pecou para que nascesse cego. Ora, os pais faz sentido dentro do âmbito do judaísmo. Por quê? Porque no Decálogo, no primeiro mandamento, a leitura completa dele diz o seguinte, que no final, quando vem toda a descrição do primeiro mandamento, Deus diz que ele punirá, né, a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, ou até a terceira e quarta geração. Há uma vamos dizer assim, uma interpretação que às vezes uns interpretam como até a terceira e quarta geração, outros interpretam como na terceira e quarta geração. Mas isso não importa. O importante aqui é que era estava incutido na religiosidade judaica essa ideia de que Deus poderia punir nos filhos a responsabilidade dos pais. Então a primeira parte da pergunta não tem problema. Foram os pais que pecaram? Faz sentido do ponto de vista judaico, porque os pais desse cego poderiam ter sido responsáveis pela cegueira do filho por terem pecado. Mas a segunda parte da pergunta é que é uma referência implícita à reencarnação. O cego de nascença, foi ele que pecou para que nascesse cego? Ora, se ele pecou, se foi ele que pecou para que nascesse cego, só poderia ser numa outra vida. Teria que ter uma pré-existência. Ou ele teve uma vida no plano espiritual, ou teve uma vida encarnada. E então, ou seja, a ideia de reencarnação aqui ela é clara, né? Não é a resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus está dentro do padrão teológico de João Evangelista. A pergunta que João deixa é que é enigmática. E João, ele é o evangelho mais, como nós falamos, mais imerso na cultura helenista. Charles Harold Dodds, que estudou profundamente esse evangelho, no livro chamado Interpretação do Quarto Evangelho, ele diz que o João teve influências de Platão, influência estoica dos gregos, influência de Hermes Trismegisto, né, o hermetismo, e influência de algumas das religiões orientais. O evangelho de João ele é um evangelho que permite, tanto que para muitos ele era tido um pouquinho como um evangelho levemente gnóstico, né? Alguns dizem que ele combatia o gnosticismo, na verdade João buscava o conhecimento, era o evangelho mais espiritualizado, vamos assim dizer, de todos eles. O importante desse evangelho é que ele faz as duas referências mais significativas e parece, pelo que nós podemos ler, que o evangelista deixa tanto a resposta de Nicodemos quanto a resposta à pergunta de Nicodemos, né, quanto a perguntas dos discípulos, como uma grande interrogação para ser questionada no futuro sobre a reencarnação. Então, o que nós queremos apenas, antes da Consuelo finalizar para a gente, aproveitando que hoje, né, é o Dia das Mães, e ela vai nos trazer aqui uma mensagem, apenas lembrando que aqui nós não estamos querendo forçar uma interpretação sobre a reencarnação na Bíblia, nada disso. O que nós buscamos apenas é trazer a ideia de que nós não podemos simplesmente fazer uma leitura literal da Bíblia. Temos que entender, e hoje isso não é só nós espíritas que falamos. Existem inúmeros autores, inclusive católicos, por exemplo, e protestantes, principalmente os alemães. Na Europa nós temos os alemães, muitos luteranos trazendo uma interpretação mais aprofundada do Novo Testamento, e nos Estados Unidos, muitos católicos também, como John Permeyer, como João Dominique Crossan. Nós temos aí muitos desses autores e estudiosos que aprofundam os seus conhecimentos da Bíblia, em especial do Novo Testamento, dizendo que nós precisamos ler com um pouco mais de cuidado esses textos. Eles são oriundos de uma tradição que começou oral, se transformou numa tradição escrita, até ser vertida para os evangelhos. É uma mensagem extraordinária para a evolução humana e nós precisamos estudá-la sempre com muito cuidado. Nós vamos pedir então a Consuelo agora que faça para a gente aqui a finalização com Bittencourt Sampaio, né, Consuelo? É hoje Dia das Mães, né? Nós queremos parabenizar todas as mães, as avós, aquelas mães que cuidam dos filhos de outras, enfim, até todas as mulheres que quase sempre se tornam mães, às vezes até sem ser mães carnais. E Bittencourt Sampaio, um grande do movimento, né, já desencarnado há muito tempo, ele vai à Mãe Maior
e faz uma súplica à Mãe Santíssima, que é a nossa mãe de todos, aquela mãe que sofreu, aquela mãe que deu para nós o exemplo de amor incondicional com o seu Filho Jesus, a Mãe Santíssima. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve à terra ferida de amargores o teu olhar, imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Com esta oração em forma de soneto, nós queremos deixar o nosso agradecimento, acima de tudo hoje, a nossa querida Mãe Santíssima, que nos nossos corações coloque em cada coração de cada ouvinte, de cada um de nós, coloque aquela gota de amor, de misericórdia que ela demonstrou quando encarnada aqui na terra, junto a Jesus e trazendo esse exemplo para todos nós. Que Maria Santíssima abençoe todos os lares neste dia de hoje.